Como viver a plenitude de Deus nos nossos dias? Olá, graça e paz a todos vocês. Aqui é Thiago Géser. Que alegria participar dessa conferência maravilhosa, a Conferência Ser. Quero dizer que para mim é uma grande alegria participar dessa conferência em nome do certo, a teologia que faz arder o coração. Eu quero deixar a você uma palavra para seu elevo espiritual. Voltando à nossa pergunta, como viver a plenitude aqui na Terra? A gente precisa entender que essa pergunta não é uma pergunta só minha, só sua. Todo ser humano faz ao longo da sua existência. Afinal de contas, todo mundo quer progredir, mas a grande questão é aonde está a verdadeira resposta para essa pergunta. Ela não se encontra em livros de autoajuda, ela não se encontra em sites de pesquisa, nem na inteligência artificial. Você vai encontrar a resposta para uma pergunta tão complexa como essa. Alguém lá no primeiro século depois de Cristo, preso, condenado à morte, aparentemente sem esperança, sem expectativa, mas ele não estava não. Ele estava cheio de graça, cheio de unção e de ousadia. Ele nos escreveu e nos falou a respeito de como é viver essa plenitude de Deus. Estou falando de Paulo, escrevendo a Epístola de Efésios, escrevendo no capítulo 3, abra sua Bíblia aí, capítulo 3 de Efésios, no verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo escreve a Epístola aos Efésios, que é considerada a coroa das epístolas, de uma forma muito linda e muito bela. Como eu amo essa epístola. São 6 capítulos. Do primeiro capítulo até o capítulo 3 está a primeira sessão. E do capítulo 4 até o capítulo 6 está a segunda sessão. Na primeira sessão, que é do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo escreve sobre qual o propósito de Deus haver criado a humanidade e o que Deus tem, o que Deus espera para essa humanidade. No capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo está convidando, na verdade ele está desafiando aos cristãos a se inserirem nesse grande e soberano propósito divino. Capítulo 1, Paulo diz que nós fomos criados por Deus, chamados por Deus. Também diz que nós fomos salvos por Cristo. Ele nos resgatou. E Paulo diz também que nós fomos selados pelo Espírito Santo, e no Espírito Santo nós temos a certeza da nossa salvação. Paulo está dizendo que o plano é de Deus, que o Filho executou e que o Espírito Santo garante esse plano em nós. Aleluias. No capítulo 2, Paulo está dizendo que o ser humano que havia se destituído da presença de Deus por causa do pecado estava morto em suas transgressões. Ou seja, enquanto Deus está salvando o mundo, o homem está caído em suas transgressões, em suas práticas ilícitas. Era, portanto, merecedor da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida através de Cristo. E aí vem o grande texto que você gosta de dizer, que eu gosto de dizer, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. E no capítulo 3, Paulo agora está nos contextualizando e nos falando a respeito desse grande plano de Deus, desse grande plano que é chamado de Evangelho. O Evangelho não começa no Novo Testamento. O Evangelho começa no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o próprio Deus traz uma promessa, quando ele diz, olha a serpente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluias! A partir daí, o grande plano de Deus começa a ser desenrolado na história da humanidade. Deus usou pessoas comuns, homens comuns, profetas, reis, sacerdotes, pastores, homens que queriam até fugir do chamado, mas Deus os chamou para si e os usou. E o que é mais lindo é que Paulo está dizendo, note a palavra, que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos poderes e autoridades
nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que a promessa feita em Gênesis capítulo 3, ela foi cumprida. Paulo está dizendo que agora Deus está manifestando os seus atributos, manifestando a sua obra de salvação, manifestando tudo aquilo que ele planejou, que o Filho executou e que o Espírito Santo garante, através da igreja. Isso é ser igreja. Igreja é o espetáculo de Deus. Igreja é a manifestação da obra de Deus. E é através da igreja que o mundo pode enxergar o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Por isso é muito importante que nós entendamos algo. Não existe carreira solo dentro do Evangelho. Não existe como você viver um chamado individual. Deus, primeiramente, tem um chamado para a igreja. Existe uma grande frase de um teólogo chamado David Bosch, que ele diz que Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para a missão. Ser igreja é viver esse propósito. Não existe como viver na igreja, ser na igreja, sem não participar desse propósito salvífico de Deus. Eu te convido nessa conferência a desfrutar desse propósito. Você está aprendendo sobre isso. Você irá aprender e ser ministrado sobre como esse propósito pode ser manifestado através da igreja. Para viver a plenitude de Deus, é preciso desfrutar de comunhão com Cristo e com a igreja. É através da igreja que os atributos de Deus são revelados. É através da igreja que a bênção do Senhor é manifestada. É na celebração cultica, é no ajuntamento de irmãos, é na comunhão, no partir do pão, na confissão de pecados que a graça é revelada, que os milagres acontecem, que a provisão acontecem, porque a igreja é o espetáculo de Deus. Que Deus te abençoe. Seja a igreja